Esta é a história de uma jovem nobre obcecada que decide se alistar no exército do príncipe herdeiro apenas para persegui-lo incansavelmente todos os dias. Escondida nas sombras, ela vigiava cada passo de seu amado, transformando a espionagem em sua rotina diária. A obsessão da moça passou de todos os limites quando ela invadiu o quarto do príncipe durante a noite, sendo capturada em flagrante e arrastada à força pelos guardas reais sob os olhares frios de todos. O comportamento insuportável da jovem sela seu trágico destino, e ela acaba sendo brutalmente executada pelo próprio príncipe herdeiro, que perdeu totalmente a paciência. De volta à realidade moderna, um forno elétrico começa a pegar fogo de repente, deixando a garota em choque diante do desastre culinário iminente. Enquanto ela mexe tranquilamente no celular, um portal místico começa a se abrir bem ao lado de sua cama, liberando fumaça e faíscas brilhantes. Uma explosão devastadora consome tudo em um piscar de olhos, engolindo o ambiente em chamas ardentes. Em meio ao caos de fogo e destruição, a consciência da garota se esvai em total surpresa. Ao recuperar os sentidos, sua visão ainda turva foca em uma empregada desesperada implorando para que sua senhora reaja, deixando a nossa protagonista completamente confusa com aquela roupa de Mai. Caída no chão de pedra e sentindo uma forte dor de cabeça, ela tenta entender se passou por algum portal enquanto a servente entra em pânico. Uma lembrança súbita invade sua mente, trazendo à tona o terrível acidente com a explosão do forno na cozinha. Ela arregala os olhos em puro choque ao perceber marcas de ferimentos em seu próprio rosto. Ao olhar ao redor, a protagonista percebe que está em uma cozinha rústica de época, cercada por serventes que a encaram com profunda preocupação. É nesse momento que a ficha cai. Ela transmigrou para o corpo da vilã da novel que estava lendo, a terrível Lady Seravide Prineus, que está destinada a enfrentar o casal de protagonistas originais. Mesmo sendo tratada com todo o luxo e paparicada pelas criadas durante um banho de banheira, ela se desespera ao perceber que está em maus lençóis. O pânico toma conta ao lembrar que o destino final de Seravi é uma morte trágica e precoce nas mãos do príncipe. Sentada na beira da cama e lamentando sua sorte, ela é interrompida por uma de suas empregadas que surge de uma passagem secreta no chão. A criada abre o guarda-roupa enorme e comenta que a patroa andava tão ocupada perseguindo o príncipe que sequer tinha tempo de trocar de roupa, deixando a protagonista perplexa ao ver o guarda-roupa da vilã. Diante da oferta de novas vestimentas, a jovem recua assustada e tenta ganhar tempo em meio ao caos matinal. Com muito orgulho, a empregada exibe vestidos extremamente ousados e reveladores, alegando serem os favoritos de sua senhora. Ela insiste alegremente para que a patroa escolha qualquer um dos modelos extravagantes para se vestir. Enquanto isso, nos arredores da luxuosa mansão, paira uma dúvida silenciosa sobre as decisões que estão prestes a ser tomadas. Firme em sua decisão, a protagonista cruza os braços e afirma categoricamente que não usará nenhuma daquelas roupas vulgares, chocando a servente. Espiando de forma fofa por trás da cortina, ela ordena que todas as suas roupas antigas sejam jogadas no lixo imediatamente. A empregada fica completamente atonita e sem reação diante da mudança repentina de comportamento de sua senhora. Ela encara os vestidos luxuosos em suas mãos, tentando processar a ordem inacreditável que acabou de receber. De repente, uma onda de alívio e felicidade invade o coração da criada, que celebra internamente pensando que sua patroa finalmente recuperou o juízo. Mas antes de ser deixada sozinha, a jovem nobre surge novamente por trás da cortina para pedir um último preparativo especial. Nos corredores do Palácio Imperial, os guardas começam a fofocar intensamente sobre o recente desastre na cozinha provocado por Lady Seravi. O boato de que toda a comida do banquete foi arruinada se espalha, fazendo com que todos se perguntem se a infame Stalker atacou novamente. No grande salão, um dos soldados fica paralisado de surpresa, chamando a atenção de seu companheiro ao avistar algo inacreditável. Para o espanto geral, a protagonista surge caminhando com imponência e determinação, vestindo um elegante uniforme militar azul e branco, totalmente diferente de seus antigos trajes vulgares. Seus passos firmes ecoam pelo corredor luxuoso, atraindo os olhares assustados e os sussurros dos cadetes que mal conseguem acreditar no que estão vendo. A imponente Academia Imperial brilha sob a luz do sol, servindo de palco para essa inacreditável reviravolta na reputação da jovem. Parada diante das colossais portas do escritório do Príncipe Raven,
ela engole em seco ao lembrar que, segundo o roteiro original, está destinada a ser morta por ele em 3 anos. Ela se recorda de quando perguntou sua idade para a aflita empregada Emily, que achou que sua senhora tinha batido a cabeça com muita força. A criada chorou de emoção ao lembrar que a jovem tinha acabado de completar 15 anos, o que significa que o relógio está correndo. Com apenas 3 anos restantes antes do seu trágico fim, ela sabe que precisa agir rápido para mudar seu destino. Enquanto isso, no escritório principal, o príncipe herdeiro Raven trabalha tranquilamente quando é interrompido por um relatório urgente sobre a explosão na cozinha. Surpreso com a notícia da explosão do forno, ele questiona imediatamente se houve mais feridos no incidente. Ao saber dos detalhes, ele esboça uma expressão serena e fria, voltando a focar em seus documentos. O vice-comandante, no entanto, fica confuso com a aparente falta de preocupação de seu superior. Percebendo a hesitação do subordinado, o príncipe lança um olhar afiado e calculista de soslaio. Reapoia a mão firmemente na mesa e aconselha o vice-comandante a começar a se acostumar com a rotina militar. O oficial de cabelos escuros pergunta se o príncipe ainda não se encontrou com Lady Seravi, recebendo uma resposta negativa. Com um tom severo, o príncipe adverte o subordinado a evitar qualquer contato com aquela mulher a todo custo. Suando frio diante da seriedade de seu líder, o subordinado rapidamente confirma que entendeu as ordens. O príncipe gesticula com desdém, acrescentando que será fácil reconhecê-la de longe devido à aura bizarra que ela emana. Ele chega a ter arrepios só de lembrar das bizarrices da Stalker, como quando ela tentou fazê-lo comer um bolo de canela sem canela. O jovem de cabelos brancos cerra os dentes de pura irritação, admitindo que apenas pensar nela já o deixa nauseado. Mas a conversa é subitamente interrompida pelo som insistente de batidas na grande porta do escritório. Para o desespero absoluto do vice-comandante, a voz de Seravi ecoa do lado de fora pedindo permissão para entrar, deixando o príncipe resignado com o azar do subordinado. Após receber a permissão, a jovem abre as portas duplas com elegância e entra no recinto banhado por uma luz dourada. O príncipe questiona se o vice-comandante está realmente preparado para lidar com o que ele chama de terrível monstro. Satisfeito com a lealdade inabalável de seu homem, ele decide fazer as apresentações formais com um sorriso misterioso. O oficial engole em seco, temendo se deparar com a criatura mais assustadora e implacável de todo o reino. No entanto, ele é surpreendido por Seravi, que se curva graciosamente e oferece suas mais respeitosas saudações com um brilho radiante. O príncipe Raven fica momentaneamente sem reação, piscando confuso diante daquela postura tão refinada. O vice-comandante fica completamente boquiaberto, com a mente totalmente travada diante da beleza e etiqueta da moça. Com um sorriso terno, ela anuncia de forma extremamente polida que veio escoltá-los pessoalmente até o salão de jantar. O anúncio repentino gera um silêncio constrangedor e uma enorme onda de choque entre os homens presentes. Enquanto o príncipe sofre desconfiado de alguma armadilha, a jovem mantém sua aura doce e amigável ao reforçar que a refeição está servida. Mas há um grande problema logístico nas forças militares do príncipe herdeiro, eles simplesmente não possuem um cozinheiro profissional para preparar as refeições. Embora todos os soldados de elite sejam guerreiros formidáveis e focados em combate, eles são forçados a improvisar na cozinha vestindo trajes de Maida absurdamente apertados. As tentativas de cozinhar juntos são sempre um desastre caótico, com brutamontes partindo tábuas de madeira ao meio usando força excessiva para cortar vegetais. A falta de habilidade é tanta que alguns chegam ao absurdo de quebrar ovos na própria cabeça, deixando os companheiros em desespero absoluto. E para piorar a situação, eles usam lança-chamas militares como se fossem simples acendedores de fogão, transformando a cozinha em um verdadeiro campo de batalha. O resultado final de tamanho amadorismo é sempre um prato grotesco e bizarro que mais parece uma criatura amaldiçoada clamando por piedade. Sabendo disso, a protagonista decide colocar as mãos na massa e impressiona a sua empregada com sua incrível velocidade técnica ao cortar os ingredientes. Enquanto joga as cenouras na panela, ela reflete sobre o temperamento difícil dos soldados, sabendo que explodir a cozinha novamente arruinaria seus planos de sobrevivência. Concentrada, ela prova o caldo com cuidado para garantir que tudo esteja no ponto ideal. Com os olhos brilhando de felicidade, ela comemora o sucesso da receita, lembrando que a culinária sempre foi sua grande especialidade.
Mexendo o ensopado com dedicação, ela torce para que essa refeição seja o suficiente para limpar sua barra e melhorar sua reputação com o exército. No entanto, ao apresentar seu prato, uma mão hostil surge de repente e joga toda a comida brutalmente contra a mesa. O príncipe herdeiro rejeita a refeição com desdém, empurrando o prato de metal e acusando a jovem de estar tramando algum neotruque sujo. Com os dentes cerrados de fúria, ele a chama de estúpida por tentar fazê-lo comer aquela comida supostamente envenenada novamente. Seravi recua assustada com a hostilidade repentina, suando frio ao perceber o tamanho do rancor acumulado do príncipe. Sob um clima de extrema tensão e desconfiança, ele a encara friamente, exigindo saber qual é o verdadeiro plano por trás daquela encenação. Em um luxuoso salão de jantar imperial, a tensão atinge o limite máximo diante de um prato de sopa vermelha derramado desastrosamente sobre a toalha branca. Sentado imponentemente à cabeceira, um jovem oficial de cabelos brancos encara a cena com extrema frieza, enquanto dois subordinados permanecem estáticos diante do erro grave. A jovem de cabelos prateados sente a pressão do momento, com as mãos trêmulas e o corpo totalmente rígido sob o peso do silêncio ensurdecedor. Mas, quebrando totalmente o protocolo e a etiqueta da nobreza, ela simplesmente estende a mão delicada, pega um pedaço da comida caída e o enfia na boca sem qualquer hesitação. A atitude bizarra deixa o rapaz loiro ao lado completamente em choque, sem conseguir processar tamanha falta de modos. Enquanto a garota mastiga tranquilamente com as bochechas cheias, o jovem loiro arregala os olhos em puro pânico, enquanto outro oficial assiste a cena com uma mistura de preocupação e incredulidade. Por dentro, no entanto, o coração da jovem bate de forma acelerada, revelando que ela está tentando manter a compostura diante da grave acusação silenciosa. Com toda a sinceridade do mundo, ela estende a mão e explica que não entende o motivo de tanto espanto, garantindo que o prato foi feito apenas com ingredientes frescos e é perfeitamente normal. Ao ouvir um pedido sincero para que a comida pelo menos não seja jogada no lixo, o jovem de cabelos brancos e olhos dourados hesita, com uma gota de suor frio escorrendo pelo rosto. Tomado pela desconfiança, ele se levanta bruscamente da mesa, arrastando a cadeira com força e acusando a garota de estar tramando mais um de seus planos malignos. Ele lança um olhar desafiador por cima do ombro, avisando que ela pode tentar o que quiser, mas ele jamais será enganado novamente. A imponente porta se fecha com força, deixando a protagonista sozinha no salão para digerir a frieza e a hostilidade daquela partida repentina. Um silêncio desconfortável toma conta do ambiente enquanto o jovem de cabelos castanhos a observa, esperando alguma reação. Com um olhar distante e pensativo, ela é despertada pelo som sutil dos talheres se tocando na mesa. Ignorando completamente o clima pesado, o jovem oficial começa a comer um ensopado calmamente, sob o olhar atento e curioso da garota. A cena se torna cômica quando se revela o desastre completo da mesa, mas o rapaz simplesmente continua mastigando com total indiferença ao caos ao seu redor. Pouco depois, a protagonista viaja em uma luxuosa carruagem, apoiando o rosto na mão enquanto se perde em reflexões melancólicas sobre o rumo de sua vida. A viagem chega ao fim quando sua fiel empregada anuncia com respeito que elas finalmente chegaram à mansão. Ao abrir uma pesada porta secreta camuflada na parede, a jovem de cabelos prateados se depara com uma forte iluminação e reage a um som inesperado. Ela fica completamente deslumbrada diante da grandiosidade e do luxo da imensa propriedade que se ergue sob a luz dourada do sol. Enquanto desce as imponentes escadarias de mármore, a garota percebe que aquela é, sem dúvidas, a residência da família mais poderosa de todo o império. Ao ser apresentada aos seus novos aposentos, a protagonista quase entra em pânico com o nível exagerado de ostentação e riqueza do quarto. Ela se senta na beira da cama macia, mas sente um enorme desconforto com toda aquela situação formal e desconhecida. De repente, ao tocar o chão com a bota, ela percebe algo estranho e fora do comum sob seus pés. Movida pela curiosidade, ela se abaixa e estende a mão para alcançar um objeto misterioso escondido bem debaixo da cama. Com os olhos brilhando de expectativa, ela imediatamente imagina que encontrou um valioso baú de joias perdido. Com muito cuidado, a caixa de madeira ornamentada é aberta, revelando o segredo guardado em seu interior. No entanto, a reação da jovem é de puro choque e apreensão ao sentir uma atmosfera sombria emanar do objeto.
Nesse momento, a empregada se aproxima com um sorriso gentil para avisar que o banho já está preparado. A criada fica surpresa ao flagrar sua senhora ajoelhada no chão, completamente concentrada na misteriosa caixa. Percebendo o nervosismo evidente da garota, a serva se aproxima preocupada para perguntar se há algo de errado. A caixa revela um estranho objeto dourado amarrado a uma fita rosa, fazendo com que a protagonista, com as memórias confusas, pergunte à empregada o que é aquilo. Para o espanto total da garota, a empregada revela que aquilo é uma mecha de cabelo da dama que ela mais odiava no passado. Intrigada, a protagonista percebe que esse detalhe nunca foi mencionado no romance original e tenta entender os motivos de tanto ódio. A empregada explica que a tal mulher tentou seduzir o príncipe herdeiro, fazendo a protagonista segurar a cabeça em pura frustração ao confirmar suas suspeitas. Olhando de soslaio, ela finalmente junta as peças do quebra-cabeça e entende o motivo do espanto de Raven no passado. Quando a jovem comenta calmamente que precisará se desculpar com ela algum dia, a empregada quase cai para trás de tanto susto. A serva então solta a bomba de que a mulher em questão já faleceu, deixando a protagonista em completo estado de pânico e incredulidade. Suando frio, a garota se desespera internamente com a terrível possibilidade de ela mesma ter sido a culpada por essa morte. A empregada balança a cabeça negativamente e explica que a falecida era uma figura de reputação extrema, conhecida por todo o reino por suas loucuras. Ela relembra o escândalo de quando a mulher colocou um afrodisíaco na comida de Sua Alteza e tentou invadir os aposentos reais no meio da noite. A empregada conta que a protagonista ficou tão furiosa na época que quase a matou, fazendo a jovem perceber que sua teoria sobre quem invadiu o quarto estava totalmente errada. Para piorar a tragédia, a mulher rejeitada acabou tirando a própria vida bebendo veneno bem na frente do príncipe, provando que sua obsessão estava em um nível completamente doentio. A protagonista começa a deduzir que, embora Seravi tivesse tendências de perseguidora, ela jamais chegaria ao extremo de usar venenos ou cometer suicídio. Diante de tantas peças soltas, ela se pergunta o que realmente está acontecendo por trás de toda essa história sombria. Na manhã seguinte, os boatos no palácio correm soltos de que todos adoraram a refeição preparada por Lady Seravi no dia anterior. Um oficial relata a novidade ao jovem príncipe loiro, informando hesitante que a Lady ficará responsável pela cozinha a partir de agora. Com um olhar frio e felino, o príncipe de cabelos brancos dá de ombros e ordena que a deixem fazer o que bem entender. O subordinado tenta argumentar, mas o príncipe o interrompe com uma condição muito clara e severa. Enquanto mexe as panelas ferventes na cozinha, a protagonista sente uma ponta de esperança de que o curso da história original esteja finalmente mudando. Segurando firme o utensílio, ela se enche de determinação, sabendo que precisa dar o seu melhor se quiser evitar o seu trágico destino de morte. Sua simpática empregada se aproxima trazendo mais ingredientes, sempre pronta para apoiar os esforços de sua senhora. A garota oferece uma colherada para ela provar, provocando uma reação de extrema alegria e empolgação na serva. Após a empregada elogiar o sabor maravilhoso da comida, a protagonista se enche de expectativa, torcendo para que o príncipe herdeiro também aprove. Com um sorriso doce e tímido, ela torce silenciosamente para que ele dê uma única chance ao prato que ela preparou com tanto carinho. Um cavaleiro imperial traz a mensagem oficial de que ela tem permissão para comandar a cozinha, mas o clima muda rapidamente. A protagonista regala os olhos ao perceber que a autorização veio acompanhada de uma terrível ressalva. O mensageiro revela que o príncipe se recusa terminantemente a comer qualquer coisa enquanto ela estiver na cozinha, deixando-a em choque completo. Preocupada com a teimosia extrema do rapaz, ela se pergunta se ele realmente prefere passar fome a aceitar sua comida. Ela reflete com tristeza que a perseguição do passado destruiu completamente a confiança entre eles, e que um simples pedido de desculpas não será suficiente. Percebendo que métodos comuns não vão funcionar, ela decide que precisa tomar uma atitude drástica para provar seu desespero e sinceridade. O jovem oficial a observa com surpresa ao perceber a determinação silenciosa que emana da garota. Com o olhar firme, a protagonista surpreende a todos ao declarar que também irá entrar em greve de fome em solidariedade ao príncipe. O rapaz quase não acredita no que ouve, completamente perplexo com a loucura daquela decisão repentina. Com uma determinação heróica, ela afirma que não vai ficar de braços cruzados assistindo ao sofrimento de Sua Alteza.
No entanto, a realidade cobra o seu preço rapidamente, e a jovem começa a tremer de fraqueza, temendo morrer de fome antes mesmo do príncipe ceder. Com a cabeça girando de tontura, ela observa o príncipe treinar esgrima com vigor total, sem entender como ele tem tanta energia mesmo sem comer. Completamente debilitada e com os passos arrastados, ela tenta encontrar um lugar silencioso para descansar de sua forte dor de cabeça. De repente, uma onda avassaladora de tontura atinge sua mente, fazendo sua visão escurecer em um instante de puro pânico. Sem forças nas pernas, a protagonista perde totalmente o equilíbrio e começa a desabar em direção ao chão do salão. Mas, antes que ela caia, uma mão firme e forte a agarra pelo ombro de forma repentina. O jovem loiro a ampara contra o próprio peito, deixando-a apoiar a cabeça ali enquanto ela tenta balbuciar um agradecimento enfraquecido. Assustada com a velocidade absurda daquele resgate, ela se pergunta como ele conseguiu chegar tão rápido até ali. Com um olhar felino e intimidador, ele a encara seriamente, questionando o que ela está fazendo naquela área restrita. Encurralada pela proximidade e pela fraqueza física, a jovem mal consegue formular uma resposta coerente. Apoiando-se na parede de pedra, ela se desculpa de forma vulnerável, explicando que a forte dor de cabeça a fez perder os sentidos. Em vez de simpatia, o rapaz cerra os dentes com profundo desprezo, murmurando quanto acha aquela fraqueza patética. Ele aperta o ombro dela com força, deixando claro em seu tom intimidador para ela não tirar conclusões erradas. Segurando-a com firmeza, ele decreta friamente que ela pode fazer o que quiser, mas ele jamais abrirá seu coração para ela. No entanto, a atmosfera é subitamente esmagada por uma acusação terrível e silenciosa de assassinato, que parece abalar profundamente o próprio jovem. Com o coração batendo descontroladamente e as pupilas contraídas pelo horror, a protagonista se depara com a perturbadora possibilidade de carregar a culpa de um crime. Diante de tantos mistérios ocultos, ela percebe que há segredos sombrios sobre o seu próprio passado que ela ainda desconhece completamente. A protagonista de repente se vê segurada firmemente pelos ombros por um jovem loiro irritado. Tendo reencarnado no corpo de uma personagem de novel, ela percebe que ele é o príncipe herdeiro, o mesmo que estava destinado a matá-la por ser uma stalker. O rapaz a acusa de estar fingindo calmaria, mas ela decide manter o autocontrole para lidar com o perigo imediato. Com olhos afiados de fera, o jovem exige que ela pare imediatamente com aquela farsa sem graça. Mantendo a postura serena, a garota surpreende ao pedir desculpas calmamente por todas as suas ações passadas. O príncipe herdeiro reage com absoluto choque e incredulidade diante daquela declaração inesperada. Ela promete solenemente que não irá mais persegui-lo, decidida a mudar seu trágico destino. O loiro sorri com sarcasmo e desconfiança, questionando como poderia acreditar em suas palavras. Com um suor frio de ansiedade, ela garante que não o seguiu nenhuma vez nos últimos dias e que continuará assim. O jovem mantém um silêncio penetrante, encarando-a com seus olhos dourados brilhantes. Tentando quebrar o gelo pesado, ela exibe um sorriso forçado e sugere que ele comece a comer logo. Percebendo que sua tentativa falhou, ela afasta a mão com um suspiro interno de derrota. Ela explica de forma cansada que fazer greve de fome é inútil, pois a alimentação está diretamente ligada à saúde. O príncipe demonstra uma preocupação genuína, alertando que ela acabará ficando doente se continuar assim. No entanto, a exaustão física da garota fala mais alto e seu corpo começa a cambalear perigosamente. Sem forças, ela desaba e encosta a cabeça contra o peito do rapaz loiro, deixando-o completamente sem reação. Mas aquele apelo dramático e desesperado acaba surtindo um efeito inesperado. A garota finalmente consegue convencer o teimoso príncipe herdeiro a quebrar seu jejum. Ele se senta à mesa e começa a provar a sopa de vegetais em um momento de calmaria. O rapaz loiro a encara com um misto de surpresa e leve nervosismo enquanto come. Ela sorri gentilmente e garante que a comida não está intragável, recebendo um agradecimento tímido dele. De volta aos seus aposentos luxuosos, a protagonista desfruta de um chá enquanto reflete sobre sua situação. A perturbadora palavra assassina continua ecoando em sua mente, fazendo-a questionar se realmente cometeu algum crime no passado. Decidida a tirar a limpo, ela pergunta diretamente à sua empregada Emily se já fez algo terrível. Emily fica em absoluto choque quando a patroa questiona se ela seria capaz de matar alguém.
No entanto, a criada logo cai na gargalhada, afirmando que sua senhora jamais faria uma coisa dessas. A protagonista insiste, questionando como ela pode ter tanta certeza do que acontece quando não estão juntas. Emily então relembra que a jovem odeia insetos, mas sempre pedia para libertá-los por achar cruel matá-los. Embora o clima pareça leve, o olhar intensamente devoto da criada deixa a protagonista com um suor frio de desconforto. A empregada se desculpa de forma entusiasmada e diz para ela agir como quiser, deixando-a sem saber como explicar. Com profunda lealdade, Emily reafirma que sua senhora é uma pessoa genuinamente boa e incapaz de ferir alguém. Aliviada pelas palavras reconfortantes, a garota agradece a sua fiel serva com um sorriso suave. Querendo explorar a cidade e buscar ingredientes mágicos, ela decide sair disfarçada com uma capa escura. Enquanto caminha pelas ruas medievais, ela de repente nota um burburinho estranho vindo da multidão. Ela avista um nobre arrogante humilhando uma criança plebeia ao confiscar seu ursinho de pelúcia. O homem zomba do garoto, dizendo que ele nasceu apenas para ser uma formiga operária até a morte. O menino implora pelo brinquedo, mas o nobre cruel ri e diz que aquele trapo sujo serve apenas para acender fogueira. Sem tolerar tamanha injustiça, a protagonista encapuzada se aproxima a passos firmes e ordena que ele pare. Ela o confronta diretamente, exigindo saber o motivo de ele não devolver o brinquedo da criança. O nobre reage com deboche, rindo ao perguntar se ela realmente se importa com aquela porcaria. Em um gesto de puro desprezo, ele joga a pelúcia no chão de pedra e diz para o garoto pegar ele mesmo. A garota dá mais um passo à frente, emanando uma presença fria e intimidadora. Irritado com a intromissão, o homem agarra bruscamente a gola da capa dela para detê-la. Com o capuz escorregando, ela permanece totalmente imperturbável diante das ameaças arrogantes dele. Os moradores ao redor ficam em choque ao verem seus marcantes cabelos prateados e olhos violetas. O nobre empalidece e reca aterrorizado ao reconhecer instantaneamente quem está diante dele. Ela é ninguém menos que um membro da influente e temida família do Calprineus. Com autoridade inabalável, ela exige que ele peça desculpas à criança e devolva o bicho de pelúcia. O homem gagueja, tentando apelar para o fato de ambos serem nobres para justificar seu abuso. Ela rebate com desdém, questionando se a família dele o ensinou que a nobreza serve para intimidar os outros sem motivo. A multidão começa a sussurrar animada ao ver o valentão finalmente ser colocado em seu devido lugar. Vermelho de vergonha e humilhação pública, o nobre fica completamente sem argumentos. A protagonista recolhe o brinquedo caído no chão com um movimento rápido. Tremendo de raiva e medo, o homem grita para a criança ter cuidado no futuro antes de bater em retirada. Ela lança um último aviso frio, dizendo que ele é bem-vindo a visitar a casa Prineus se tiver qualquer problema. Os nobres covardes fogem em pânico absoluto enquanto ela apenas os observa partir com tédio. O garotinho a encara com os olhos brilhando de pura admiração e fascínio. Ela acaricia gentilmente a cabeça do menino e diz para ele procurá-la caso alguém volte a incomodá-lo. De longe, seus aliados observam a cena em silêncio, surpresos com o lado bondoso da jovem. Um misterioso guerreiro de armadura e elmo completo também a observa atentamente de forma enigmática. De volta ao pátio, a protagonista percebe uma movimentação agitada entre os soldados e decide se aproximar. Ela encontra o cavaleiro Demian e pergunta se algo sério aconteceu para tanta correria. Demian revela com seriedade que as tribos do norte estão causando problemas e eles serão enviados para uma missão de subjugação. A garota fica chocada com a notícia repentina, preocupada com a gravidade da situação. O rapaz tenta acalmá-la, explicando que é um problema comum e que eles vão apenas resolver rapidamente. Focada no lado prático, ela pergunta se deve preparar carne seca para a viagem, o que deixa o cavaleiro levemente surpreso. De repente, o tio Bart se aproxima com passos largos, perguntando se ela também irá acompanhá-los. Ele avisa que a floresta selvagem será difícil, mas ela rebate dizendo que alguém precisa cuidar das refeições. Rindo da determinação dela, Bart faz carinho em sua cabeça e aceita sua companhia de bom grado. Ele pondera sobre a duração da viagem, comentando que a presença do príncipe herdeiro deve acelerar as coisas. Bart então questiona diretamente o príncipe, que estava por perto, sobre o tempo estimado da missão.
O príncipe estende a mão e ativa um artefato metálico misterioso. O sistema do objeto brilha e revela que a expedição durará exatamente uma semana. Bart comemora o prazo curto, enquanto a garota se assusta com a aparição repentina do príncipe. Confirmado o prazo de uma semana, a protagonista sente o peso da responsabilidade e da pressa. Ela planeja usar magia de conservação para manter os ingredientes frescos durante a jornada. De forma cômica, Bart explica que ingredientes pré-encantados são muito caros, fazendo a garota desanimar com o custo. Naquele momento, ela não tinha a menor ideia dos perigos reais que a aguardavam nessa expedição. Ela jamais imaginou que, logo em sua primeira missão oficial, acabaria se deparando com algo terrível. Diante da terrível e inacreditável visão à sua frente, sua mente entra em completo estado de choque e desespero. A nossa protagonista de cabelo prateado, que acabou de reencarnar como uma vilã de um livro destinada a morrer por ser uma stalker obsessiva, está completamente sem fôlego em meio à floresta. Ela se apoia em uma árvore, ofegante e em absoluto pânico, sem conseguir acreditar no terrível destino que precisa mudar a todo custo. Enquanto ela tenta recuperar o fôlego, um grupo de soldados marcha logo à frente de forma totalmente apática. O mais bizarro é que todos eles parecem NPCs genéricos de um jogo, completamente sem feições no rosto, o que faz a nossa prota questionar por que todo mundo está agindo como se nada estivesse errado. Logo à frente, um homem loiro e imponente lidera a marcha com extrema seriedade e foco. Enquanto isso, a vilã reencarnada fica para trás em sua versão chibi, completamente esgotada e envolta em uma aura roxa de desânimo, se perguntando se aqueles caras são mesmo humanos para aguentarem esse ritmo absurdo. Sem aguentar mais um único passo, ela aborda o jovem oficial de cabelos escuros chamado Demian, implorando para que use magia de teletransporte para chegarem logo ao destino. Ela argumenta que eles já usaram esse recurso antes para chegar até a entrada da floresta, então não custava nada facilitar a vida dela agora. No entanto, o rapaz de cabelos escuros apenas escuta a explicação de que um teletransporte em grande escala é extremamente difícil em uma floresta tão densa e carregada de poder mágico. Com uma gota de suor no rosto, ele se resigna e aceita que a caminhada será o único jeito. Ao notar o cansaço do companheiro, a garota de cabelos prateados se oferece para falar com Sua Alteza e conseguir que ele seja dispensado da missão imediatamente. Mas o rapaz, determinado a não parecer fraco, recusa prontamente e insiste que está perfeitamente bem para continuar. Em seguida, o homem de cabelos escuros observa em silêncio enquanto a jovem Seravia avança contra a vegetação. Com movimentos rápidos e precisos de sua adaga, ela começa a retalhar os cipós e vinhas que bloqueiam o caminho. Preocupado com o esforço exagerado da garota, o subordinado se aproxima do príncipe herdeiro e comenta que Lady Seravia parece estar se esforçando até demais. O príncipe loiro ouve o relato com um semblante sério e analítico, observando a situação de longe. Demian então questiona se é realmente uma boa ideia deixá-la lutando sozinha contra as ameaças da floresta. Enquanto a garota continua cortando os cipós que a atacam, seu acompanhante apenas observa em silêncio, mantendo uma postura fria. O acompanhante então provoca o jovem de olhos dourados, perguntando desde quando ele começou a se importar tanto com uma pessoa específica. A pergunta deixa o rapaz pensativo, evidenciando que a atitude da garota de cabelos prateados está chamando sua atenção de um jeito incomum. Pego de surpresa pela chamada de atenção, o oficial de cabelos escuros imediatamente se desculpa com seu superior. Ele assume uma postura respeitosa, tentando disfarçar sua distração. O imponente superior de cabelos prateados apenas vira as costas com frieza e ordena que ele ignore a garota e foque exclusivamente na marcha militar. Sem contestar, o oficial aceita a ordem prontamente. Mais adiante, o jovem de cabelos loiro claros olha de relance por cima do ombro. Ele parece ter percebido que alguém está seguindo os seus passos de perto. E ele estava certo, pois a nossa prota de cabelos prateados aparece logo atrás, completamente exausta e apoiada em uma estrutura de pedra. Ela arfa pesadamente, tentando recuperar o ar após correr tanto para alcançá-lo. No entanto, o garoto loiro simplesmente vira o rosto com total frieza e indiferença, ignorando completamente a presença dela. A atitude deixa a jovem extremamente frustrada por ser tratada com tanto desprezo. Decidida a não se deixar abalar, ela saca sua adaga e segue em frente de cabeça erguida.
Ela repete para si mesma que não é mais a Seravi mimada do passado e que, como uma adulta de verdade, ela pode muito bem se virar sozinha. Com um punho cerrado e um sorriso confiante, ela declara com determinação que também é capaz de superar esse desafio. Ela está decidida a provar seu próprio valor sem depender de ninguém. Mas a sua autoconfiança é interrompida quando um estranho tentáculo escuro se enrola repentinamente em torno de seu tornozelo. Ela para abruptamente, surpresa com um ataque inesperado. Olhando para baixo em choque, a garota de cabelos prateados fica paralisada ao perceber que caiu em uma armadilha viva. O pânico começa a tomar conta enquanto ela tenta entender o que está acontecendo. Para piorar a situação, uma dor de cabeça latejante e insuportável a atinge de repente. Ela leva a mão à cabeça, gemendo de dor e se sentindo completamente vulnerável no meio da floresta. Uma aura sombria e avermelhada surge ao seu redor enquanto ela segura o ombro com força. A dor repentina parece drenar suas forças, deixando-a em um estado de pura agonia. Aproveitando a sua fraqueza, uma raiz grossa e retorcida se enrola ainda mais firme em sua perna. Ela fica completamente imobilizada, sem qualquer chance de escapar por conta própria. De repente, um movimento extremamente veloz corta o ar, decepando folhas e galhos ao redor com um som agudo. O ataque misterioso quebra o silêncio tenso da floresta de forma brutal. Alheios ao perigo que a garota corre, o grupo de soldados continua sua marcha firme pela trilha da floresta. Eles avançam em silêncio e em estado de alerta, focados apenas na missão de exploração. Enquanto isso, a perna da nossa prota é puxada com violência por um cipó sombrio. O puxão repentino a faz perder o equilíbrio completamente, arrancando-lhe um grito de pânico. Desesperada e sem conseguir se libertar, ela clama por socorro enquanto é arrastada em alta velocidade. Com os olhos girando de pavor, ela se vê diante de uma situação de vida ou morte. Logo em seguida, um clarão de luz extremamente forte e brilhante irradia através da copa das árvores, ofuscando tudo ao redor. O brilho místico parece marcar o fim de sua queda desastrosa. Quando a luz finalmente diminui, a garota se vê caída de lado em um campo gramado e florido. Completamente desorientada e ofegante, ela olha ao redor sem fazer a menor ideia de onde foi parar. É nesse momento que um jovem de características élficas e olhos azuis brilhantes surge das sombras, observando-a em silêncio. Ele mantém um olhar curioso e focado sobre a misteriosa invasora que acabou de cair ali. O jovem elfo de cabelos brancos e capa verde se revela por completo em meio ao campo de flores. Ele exibe uma expressão serena e inocente, perfeitamente integrado à atmosfera mágica do lugar. Ainda ajoelhada na grama, a garota de cabelos prateados olha timidamente para cima e pergunta quem é ele. O encontro inesperado traz um tom de mistério e calmaria após o sufoco que ela acabou de passar. O elfo se aproxima calmamente e comenta que ela é bem diferente dos outros seres humanos que costuma ver. Sua observação direta deixa claro que ele percebeu algo único na garota. Pega de surpresa pela afirmação, a protagonista reage uifinite da confusão e espanto. Ela abre bem os olhos, sem entender o que ele quis dizer com aquilo. Concentrado, o garoto elfo fecha os olhos e explica que consegue ouvir os humanos normais, mas que não consegue escutar absolutamente nada vindo dela. Essa revelação misteriosa deixa o clima ainda mais intrigante. Chocada com a revelação, a garota pergunta se ele é capaz de ler mentes. Com total serenidade, o jovem elfo apenas acena com a cabeça e confirma que sim, deixando a nossa prota completamente desarmada. Enquanto isso, em outra parte da floresta, os soldados montam um acampamento improvisado ao redor de uma fogueira. Eles conversam sobre a possibilidade de passarem a noite ali, já que os batedores ainda não retornaram. Sentado em um tronco caído, um jovem soldado analisa atentamente um mapa em silêncio. Ele demonstra preocupação com a rota e tenta planejar os próximos passos do grupo. De repente, o príncipe loiro caminha imponente pela trilha e pergunta rudemente onde está Seravi. Sua presença intimidadora deixa os soldados em estado de alerta. Com um olhar sério e penetrante, o jovem de cabelos brancos e olhos dourados exige saber o paradeiro da garota. Sua expressão fria esconde uma urgência que ele tenta controlar. Ele avança com passos firmes pelo acampamento militar, fazendo com que os soldados ao redor o observem com extremo nervosismo. A sua determinação impõe um respeito imediato a todos no local.
Um de seus subordinados tenta intervir e pergunta para onde Sua Alteza está indo com tanta pressa. O príncipe responde secamente que vai encontrar Seravi e ordena que ele não conte nada aos outros. De volta à clareira mística, a nossa prota pergunta onde exatamente está e por que foi trazida até ali. O elfo de capa verde responde calmamente que sabe muito bem o motivo de todos eles terem vindo àquela floresta. Com uma aura sombria e intimidadora surgindo ao seu redor, o elfo pergunta diretamente se o objetivo do grupo dela é matá-los. A mudança drástica no tom da conversa deixa o ambiente extremamente tenso. A garota de cabelos prateados fica completamente paralisada de choque com a acusação direta. Um suor frio escorre pelo seu rosto enquanto ela tenta processar a gravidade daquela pergunta. Tentando reverter a situação, ela engole em seco e pergunta se o povo dele é a tribo estrangeira que tem sequestrado pessoas na região. Ela decide confrontá-lo diretamente para esclarecer as coisas. O elfo, agora em uma versão chibi super fofa, reage com total indignação e nega veementemente, afirmando que os elfos jamais fariam algo tão terrível. A sua reação cômica quebra um pouco o clima pesado. Sentado de pernas cruzadas, o elfo admite que parece ter ocorrido um grande mal-entendido entre eles. Aliviada, a garota garante que não há com o que se preocupar, pois o príncipe herdeiro jamais machucaria pessoas inocentes. No entanto, o elfo a encara com desconfiança e questiona se isso é mesmo verdade. Ele revela que consegue sentir a presença de uma enorme quantidade de armas humanas espalhadas por toda a área. Com um olhar sério, a jovem de cabelos prateados explica que só veio até ali porque ouviu boatos de que tribos estrangeiras estavam ferindo os moradores locais. Ela tenta demonstrar que suas intenções são puramente protetoras. Ela pensa consigo mesma que, se os elfos realmente não estão atacando ninguém, o príncipe com certeza não fará nenhum mal a eles. Ela torce desesperadamente para que a paz seja mantida. Mas o garoto elfo quebra o seu otimismo ao afirmar categoricamente que ela não pode mentir para ele. A declaração direta deixa a garota de cabelos prateados sem reação. Ele explica com um sorriso misterioso que consegue saber a verdade mesmo sem ouvir os pensamentos dela. O elfo revela que consegue simplesmente sentir as emoções e até mesmo farejar as intenções das pessoas. Totalmente confusa com aquela explicação bizarra, a garota repete a palavra de forma vaga. Ela tenta entender como alguém seria capaz de farejar uma mentira. Em suas formas chibi, o elfo explica pacientemente que humanos mentirosos exalam um cheiro característico de mentira. A garota o escuta intrigada, perguntando se isso seria algum tipo de instinto animal apurado. De repente, tremores pesados e assustadores começam a sacudir toda a floresta ao entardecer. Os ruídos constantes e a vibração do solo indicam que algo terrível e colossal está se aproximando rapidamente. Em pânico, o elfo se vira bruscamente para a garota e grita que há um perigo iminente, ordenando que ela se esconda imediatamente. A urgência na voz dele deixa a protagonista em completo choque. Das sombras da floresta, surgem 3 demônios de aparência assustadora com sorrisos sádicos. A demonia de cabelos vermelhos fareja o ar com prazer e declara que consegue sentir o cheiro de humanos por perto. Demonstrando coragem, o elfo se coloca à frente e ativa uma esfera de magia brilhante em sua mão. Ele ordena firmemente que os invasores deem meia volta, pois aquele território não pertence a eles. No entanto, os monstros apenas zombam de sua resistência com sorrisos carregados de deboche. Eles o chamam de mestiço fraco que está apenas tentando se fazer de durão diante da morte certa. Antes que possam reagir, uma voz sombria e desconhecida ecoa pelo local, anunciando que finalmente encontrou o humano. A presença sinistra faz um suor frio escorrer pelo rosto do elfo e da garota. É a temida tribo estrangeira, composta por demônios cruéis que cercam os dois com sorrisos predadores. A atmosfera se torna sufocante à medida que os monstros se preparam para o ataque. Em um movimento desesperado de sobrevivência, a garota de cabelos prateados agarra o elfo por trás de forma brusca. Ela grita que a situação é perigosa demais e que eles precisam fugir dali imediatamente. Mas antes que possam dar um único passo, um ataque em altíssima velocidade corta o ar em direção a eles. Os demônios avançam sem dar qualquer chance de fuga para as suas presas. Para a surpresa dos monstros, uma espada é cravada violentamente no solo bem diante deles, bloqueando o ataque.
A demonia fêmea recua com um grito de pura frustração e irritação pelo bloqueio inesperado. Caminhando com elegância, o príncipe de cabelos brancos e olhos dourados surge imponente em meio ao caos. Ele repreende a garota friamente, comentando que ela acabou de fazer algo completamente ultrajante mais uma vez. Os demônios se veem cercados por uma súbita e esmagadora pressão de vento que emana do recém-chegado. O príncipe se coloca firmemente entre as criaturas e a garota de cabelos prateados, pronto para o combate. Ele revela seus olhos draconíacos brilhantes com pupilas verticais, demonstrando um poder oculto avassalador. A sua expressão fria deixa claro que os monstros cometeram um erro fatal ao cruzar o seu caminho. Com um movimento rápido e imperceptível, o príncipe saca sua espada e executa um corte devastador. O golpe preciso corta o ar com uma força absurda, definindo o rumo do confronto em um piscar de olhos. O resultado é imediato e avassalador, com os demônios caindo derrotados e cuspindo sangue no chão. Eles são completamente subjugados pelo poder absurdo do herdeiro do trono. Com os inimigos caídos sem vida ao fundo, o príncipe caminha calmamente de volta, empunhando sua espada fina com total frieza. A garota de cabelos prateados, ainda agachada no chão, abraça o pequeno elfo de forma protetora, aliviada pela chegada dele. No entanto, o clima de alívio dura pouco, pois o jovem de olhos dourados a encara com desconfiança. Ele exige saber o que ela está fazendo ali e o que exatamente é aquela criatura que ela está protegendo. Sem hesitar, o príncipe aponta a lâmina afiada de sua espada diretamente para o pescoço do jovem elfo. Repergunta de forma ameaçadora se foi aquele garoto que trouxe Seravi até ali. Desesperada para evitar um derramamento de sangue inocente, a garota rapidamente cobre a boca do elfo para impedi-lo de falar. Com um sorriso nervoso, ela inventa a desculpa de que foi puxada por uma trepadeira selvagem e que a criança apenas a salvou do perigo. Enquanto o príncipe os observa com desconfiança, o elfo cochicha para a garota que não gostou daquele homem porque a mente dele é barulhenta demais. Sem graça, a jovem sussurra de volta tentando defendê-lo, afirmando que ele é uma boa pessoa no fundo. Abraçado de forma protetora pela garota, o elfo mantém um olhar fixo e extremamente atento em direção ao príncipe. A tensão entre os dois lados continua palpável no ar. O elfo permanece com os braços cruzados de forma reservada e pensativa, mantendo sua postura misteriosa em meio à floresta ensolarada. O silêncio entre eles se prolonga de maneira desconfortável. Do outro lado, o príncipe com seus brilhantes olhos âmbar reage com imediata repulsa e descontentamento. Ele fita o garoto elfo com hostilidade e declara abertamente que simplesmente não gostou dele, estabelecendo uma rivalidade instantânea. No meio de uma floresta ensolarada, o príncipe herdeiro decide que é hora de recuar e se reunir com as tropas, segurando o pulso de sua noiva. No entanto, ao menor toque do rapaz, a jovem Seravi se encolhe imediatamente com um espasmo de dor aguda, revelando que há algo de errado. Surpreso com a reação repentina, o noivo dá um passo à frente com preocupação evidente, questionando se ela acabou se ferindo. Ele logo nota que o ombro esquerdo de Seravi está bastante inchado sob o tecido rasgado de seu uniforme e exige saber o que aconteceu ali. Seravi tenta disfarçar o nervosismo dizendo que não é nada sério, mas internamente ela entra em pânico, lembrando-se muito bem de que o próprio príncipe causou aquele machucado ao segurá-la com força anteriormente. Ela sabe que precisa andar pisando em ovos, afinal, reencarnou no corpo dessa vilã odiada e precisa mudar os sentimentos dele para sobreviver no futuro. Desesperada para evitar um mal-entendido catastrófico, a prota inventa rapidamente que ele a salvou antes que os guerreiros das tribos estrangeiras pudessem atacá-la, contendo a fúria protetora do rapaz. Como os inimigos caídos não são os culpados, o príncipe herdeiro imediatamente ergue um pequeno elfo que os acompanhava pela gola, desconfiando do garotinho. Segurando o pequeno refém no ar sem qualquer esforço, ele exige que Seravi diga a verdade sobre quem a machucou. Enquanto a waifu tenta acalmar os ânimos em pânico, o elfo esperneia indignado e se apresenta oficialmente como Zephyr, exigindo ser colocado no chão. Para despistar, Seravi inventa que apenas se machucou praticando exercícios, mas o príncipe loiro rebate a mentira na hora, afirmando que nunca a viu treinar. Ele joga na cara dela que, na verdade, ela sempre tira sonecas profundas logo após comer, destruindo totalmente a desculpa furada da garota. Encurralada e morrendo de vergonha,
a protagonista desvia o olhar, tentando desesperadamente pensar em uma saída para não deixar o clima ainda mais tenso. Percebendo a hesitação dela, o semblante do príncipe herdeiro muda drasticamente, e ele avisa friamente que sua paciência está no limite. Uma aura sombria e opressiva começa a emanar do rapaz, que exige a verdade absoluta com uma autoridade esmagadora. Seravi recua assustada, sentindo a pressão psicológica avassaladora daquela energia perigosa. Sob o efeito hipnótico do comando dele, a mente da jovem fica enevoada, e ela confessa involuntariamente que se machucou quando ele a empurrou contra a parede. A reação atinge o príncipe como um soco, fazendo sua postura intimidadora desmoronar instantaneamente ao perceber que ele próprio feriu sua noiva. Ao recuperar a consciência, Seravi cobre a boca indignada e o acusa de jogar sujo ao usar a poderosa fala do dragão para forçar sua confissão. Completamente desarmado pela culpa e pelo arrependimento, o temido herdeiro abaixa a cabeça e pede desculpas sinceras, parecendo um cachorrinho arrependido. Um silêncio constrangedor e confuso se instala no campo de batalha enquanto os dois tentam processar o que acabou de acontecer. Tentando recuperar a compostura, o príncipe insiste que ela precisa receber tratamento médico adequado assim que retornarem ao Palácio Imperial, ainda segurando Zephyr como se fosse um gatinho. Seravi sorri sem graça e minimiza a situação, argumentando que um curandeiro ou sacerdote resolverá o problema rapidamente. O rapaz cede relutantemente, mas impõe a condição estrita de que ela o avise imediatamente se a dor piorar. Aliviada pela trégua, a jovem agradece genuinamente pela preocupação de seu noivo, suavizando o clima entre eles. No entanto, o momento fofo é bruscamente interrompido quando o pequeno elfo pigarreia alto para chamar a atenção. Ainda balançando no ar, Zephyr pergunta com deboche se já pode ser colocado de volta no chão. O príncipe encara o garoto com um olhar mortal e hostil, mas o elfo apenas devolve uma encarada de puro tédio, totalmente imune à intimidação. Finalmente, o herdeiro solta a gola do pequeno, permitindo que seus pés toquem o solo novamente. Assim que se vê livre, o elfo corre alegremente para os braços de Seravi, despertando uma crise instantânea de ciúmes e uma aura sombria no noivo gado. Para piorar a situação, Zephyr faz uma careta provocadora, deixando o príncipe ainda mais irritado com a audácia do pirralho. Seravi ignora a disputa infantil e lembra que os elfos possuem incríveis poderes de cura naturais. Vendo o sofrimento da moça, o elfo se voluntaria imediatamente para curar o ombro machucado dela. Mas antes que ele possa fazer qualquer coisa, o noivo intervém de forma agressiva, afastando a mão do elfo à força. Irritada com a intromissão, Seravi repreende o príncipe, lembrando que a culpa do ferimento é dele e que ele não deveria atrapalhar quem quer ajudar. Sentindo-se culpado, o rapaz recua em silêncio, permitindo que Zephyr se concentre para iniciar o feitiço. A mão do elfo brilha com uma intensa energia mística azulada enquanto ele canaliza sua magia de cura diretamente sobre o ombro ferido. Porém, assim que o brilho se dissipa, todos os presentes ficam em choque com o resultado inesperado. O ombro de Seravi continua exatamente igual, com o ferimento e o tecido rasgado completamente intactos. Confuso e suando frio, Zephyr olha para as próprias mãos, sem entender por que sua magia falhou mesmo tendo alcançado o alvo. A protagonista tenta acalmá-lo dizendo que seu corpo resiste à magia, embora ache estranho, pois se lembra de que na novel original a cura élfica deveria funcionar normalmente. Cortando as dúvidas, o príncipe herdeiro surge ao lado dela e avisa que já passou da hora de retornarem ao palácio. Desesperado, Zephyr abre os braços no meio do caminho, implorando para que o grupo não vá embora ainda. Diante da desconfiança do príncipe, o elfo afirma com seriedade que há algo extremamente crucial que todos eles precisam saber. Com um olhar solene, o garotinho revela sua verdadeira identidade. Ele é o líder supremo que comanda as tribos estrangeiras daquela floresta. A revelação deixa tanto Seravi quanto seu noivo completamente estupefatos e sem reação. Zephyr abaixa a cabeça com tristeza, explicando que, por não ter concluído seu ritual de maioridade, ninguém na tribo realmente o escuta. Ele revela que a revolta violenta das tribos e o motivo de o exército imperial ter vindo até ali estão diretamente ligados a esse problema político interno. Cercado por uma aura de preocupação, o jovem elfo conecta os conflitos sangrentos a uma ameaça oculta muito maior.
Com os olhos brilhando de esperanças, Zefir implora pela ajuda de Seravi para realizar seu rito de passagem e salvar seu povo de mais sofrimento. Enquanto a protagonista pondera com preocupação, o príncipe lança um olhar frio e desconfiado para o garoto. Sem qualquer hesitação, o herdeiro dá uma resposta direta e implacável, negando o pedido imediatamente. Ele justifica sua recusa explicando que há uma regra de neutralidade absoluta que proíbe a interferência nos assuntos internos de outras raças. Ignorando a frieza do noivo, Seravi se vira para o elfo e pergunta o que é necessário fazer para concluir essa cerimônia de maioridade. O garoto explica melancolicamente que, embora precise passar pelo teste tradicional, o próprio rito sagrado parece rejeitá-lo ativamente. Enquanto a moça tenta entender o motivo da rejeição, o príncipe apenas suspira de pura frustração com a teimosia de sua noiva. Zefir então revela a dolorosa verdade: ele é um meio-elfo, carregando sangue misturado de outra raça, o que o torna um pária entre os seus. A revelação do preconceito sofrido pelo garoto deixa Seravi profundamente abalada e em silêncio absoluto. No entanto, o elfo recupera o brilho nos olhos e anuncia animado que ainda existe uma única alternativa para contornar a rejeição do rito. Ele explica com inocência que, se conseguir se casar com alguém, o conselho da tribo será obrigado a reconhecê-lo legalmente como um adulto. Seravi fica completamente sem palavras, enquanto o príncipe herdeiro observa a cena de braços cruzados com extrema desaprovação. Com as bochechas coradas e pura determinação infantil, Zefir se declara e pede a mão da protagonista em casamento ali mesmo. A proposta inusitada deixa os dois adultos completamente petrificados e acinzentados de choque diante de tamanha audácia. O garoto insiste com maturidade precoce, alertando que se não se tornar adulto, a floresta continuará em perigo constante por culpa de sua fraqueza. Seravi hesita tocada pela compaixão, mas o príncipe corta o assunto imediatamente, deixando claro que não aprova essa loucura de forma alguma. Tentando amolecer o coração do noivo, a jovem acaricia a cabeça do elfo e apela para o lado emocional, dizendo que ele é apenas uma criança pura e indefesa. Extremamente exasperado, o príncipe herdeiro questiona se ela enlouqueceu de vez ao cogitar um casamento baseando-se apenas em pena passageira. Ele aponta o dedo de forma dramática, enfatizando que o elfo é um completo estranho que acabaram de conhecer e, acima de tudo, uma criança. Ignorando o sermão lógico do herdeiro, Zefir abraça a cintura de Seravi com carinho, deixando-a ainda mais sem saber como reagir. O príncipe estreita os olhos dourados com pupilas reptilianas, analisando o garoto com profunda desconfiança e faro para mentiras. Ele nota a vulnerabilidade do elfo deitado sob a proteção de Seravi, mas sua intuição diz que há algo muito errado nessa história. Decidido a acabar com a farsa, o herdeiro ergue o elfo pela capa novamente e avisa Seravi para não se deixar enganar por carinha bonita e pena. Encarando o pequeno de forma intimidadora, ele faz a pergunta crucial, exigindo saber qual é a verdadeira idade do garoto. O príncipe aumenta a pressão psicológica, ameaçando usar seus poderes de coerção mental caso ele se recuse a confessar a verdade imediatamente. Sem saída, o elfo revela com total tédio que tem, na verdade, 227 anos de idade, deixando Seravi absolutamente chocada com a revelação inacreditável.